Olá, essa é a nossa lição de número 12, fundamentada ou baseada no Sermão da Montanha, que começa lá no capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Mas o nosso texto de hoje está em Mateus 7, versículos 7 a 12, e o título da nossa lição é A Persistência na Oração. Nós vamos, como de costume agora, fazer a leitura, Mateus 7, de 7 a 12, e eu chamo a sua atenção para a leitura. Jesus incita a orar. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Muito bem, esse texto é muito importante para nós, E como diz o título da lição, ele nos ensina que deve existir persistência no pedido. Nem toda oração é um pedido, Às vezes a oração é de agradecimento, às vezes a oração é de louvor, ou às vezes a oração tem tudo isso, Tem o pedido, tem o louvor e tem também o agradecimento. Jesus nos ensina nesse texto aqui, nessa primeira parte, nós temos aqui, como na lição passada, 2 blocos de informações, Então, na primeira parte aqui desse texto, Jesus nos ensina que devemos ser persistentes nos nossos pedidos. Isso aqui, para mim, é um dos momentos, No Evangelho nós vamos encontrar isso várias vezes, mas isso aqui é um dos momentos em que nós não vemos lógica na vida cristã. A vida cristã é cheia de paradoxos, O reformador Lutero gostava de... Não sei se gostava ou se ele foi marcado por isso, Mas eu observava sempre esses paradoxos aí. Em alguns momentos chamava de paradoxos da fé, É porque a falta de lógica na ideia de pedir insistentemente, se nós pensarmos que Deus sabe tudo, Deus sabe todas as coisas. Então, se Ele sabe o que é melhor para mim, se Ele, numa dimensão, Ele contempla aí todo o meu futuro, toda a minha trajetória de vida, por que eu devo pedir? Não sabemos. O que nós sabemos é que, diante de nós, está um ensinamento de que devemos pedir, e é pedir com insistência, Pedir com perseverança, pedir com persistência. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, se não me falha a memória, Jesus conta a parábola da... Tem alguns nomes para essa parábola, Tem a parábola do juízo iníquo e tem a parábola, também chamada de parábola da viúva insistente, Vocês conhecem a parábola? Jesus ensina que devemos pedir persistentemente. Não devemos fraquejar no pedido. Não posso dizer para você que Deus tem necessidade de que peçamos todos os dias, por algo. Mas eu posso dizer que Jesus ensina que devemos pedir com persistência, com perseverança, devemos ser perseverantes nos nossos pedidos. Não somente na oração, na prática da oração, mas esse texto traz lições para a gente nas outras áreas da vida, em outros momentos. Porque parece que na vida nós devemos ser persistentes, Nós devemos perseverar. Vejam que isso aqui está diametralmente oposto ao momento em que vivemos, Hoje tudo tem de ser muito rápido. Não deve existir persistência, parece? Não deve existir perseverança. Você já parou para perceber como nós estamos sendo educados para ter uma vida muito rápida, para que
tudo aconteça muito rapidamente? Bom, eu sou professor de língua portuguesa e também de língua estrangeira. E eu vejo sempre aí na internet, no Instagram, no Facebook, as promessas, né? Aprenda alemão em 2 meses apenas, né? Ou aprenda tudo sobre gramática de língua portuguesa em 1 semana. Gente, isso não existe, né? Isso não existe. Mas você vai encontrar também receitas, né? Receitas. Pão de minuto, né? Assim? Bolo de liquidificador, né? Pão de liquidificador. Pizza de liquidificador, porque a vida tem que ser rápida, né? Parece que nós estamos numa luta constante aí contra o tempo, né? O tempo é nosso inimigo, parece que é nosso inimigo, né? Assim, somos marcados pelo relógio, pelo cronômetro, etc. Então tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser muito breve. Já repararam? As mensagens na igreja, né? Uma mensagem que demora mais do que 30 minutos, Deus me livre, as pessoas já estão ali irritadas, doidas para se levantar e ir embora. Então Jesus ensina que devemos ter persistência, devemos ter perseverança. E aí eu reitero aqui, né? Aprender é algo em que devemos também colocar essa ideia de persistência, essa ideia de perseverança. Nem tudo na vida vai ser feito muito rápido, muito breve. E eu digo porque eu tenho criança, né? O Aquiles, por exemplo, de 6 anos, ele pede uma coisa, se eu demoro mais do que 30 segundos para atender, ele pede para a mãe dele, né? Se ela demora mais do que 30 segundos para atender, ele já vira para a irmã que tem 10 anos e pede também. É a pressa na vida da gente e a pressa faz com que nós abandonemos as coisas, nós abandonemos os nossos objetivos, abandonemos os focos, né? O foco, abandonemos as metas, inclusive, né? E Jesus no texto aqui diz que nós devemos ser persistentes na oração. Quanto tempo, né? Nós oramos por determinadas coisas. Não sei qual é a sua experiência, mas se você já tem tanto tempo de igreja como eu tenho, né? Tanto tempo aí de caminhada na fé cristã, ou até mais do que eu, né? É muito comum alguém ter mais caminhada do que eu. Você deve se lembrar de que talvez hoje, né? Você esteja recebendo do Senhor coisas pelas quais você vem orando há 30, 40 anos, não é verdade? Mas você tem orado por isso persistentemente. Conheço mães que têm orado pelos filhos, pela conversão dos filhos, né? Por 30 anos. E depois de tanto tempo, esses filhos se convertem, né? E voltam o seu coração, o seu caminho, os seus passos em direção de Jesus. Já perceberam que hoje eu parti direto da aplicação para depois a gente entrar aqui no assunto da lição, né? No texto da lição propriamente dita. Mas é isso, nós devemos ser persistentes na oração. A oração é algo poderosíssimo nas nossas vidas e não devemos abandonar, né? A prática da oração e não devemos abandonar os nossos pedidos, os nossos desejos, o objeto da nossa oração, tá? Não vamos cair naquela história de que se Deus sabe de todas as coisas, né? Eu não preciso orar, eu não preciso pedir, porque eu vou pedir se Ele já sabe aquilo de que necessito, tá? Então vamos pensar sempre nessa história dos paradoxos, né? Hora e outra você vai encontrar um paradoxo, acostume-se com isso, tá? Hora e outra você vai encontrar um paradoxo aí na caminhada cristã, na vida cristã, porque é assim, não tem jeito, né? É como se fosse uma falta de lógica nas coisas. É assim, mas lembre-se de que a loucura do mundo, né, é sabedoria para Deus, a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. É assim mesmo, não tem de explicar. Apenas viva, né? Viva em fé, né? Viva com fé. Viva na fé, viva pela fé, viva sob a fé e viva sobre a fé. Olha só que coisa interessante, né? Dá para colocar qualquer preposição aí nessa construção. Muito bem, então a lição nos ensina que devemos ser persistentes na oração, né? Deve existir consistência, deve existir constância e deve existir também insistência. Olha, Jesus aqui não está se contradizendo, porque lá no início desses estudos, Jesus ensina que não devemos usar de vãs repetições, né? Porque isso os pagãos sabem fazer muito bem.
A insistência na oração, a persistência, não é a vã repetição. A repetição é quando você tem um só texto, bonito, né, muito bem rebuscado, que você faz para se aparecer diante das pessoas e você vai repetindo aquilo. Por outro lado, a persistência na oração é orar. Orar hoje, orar amanhã, orar depois de amanhã, no mês seguinte, né, até que o seu problema seja resolvido. A ideia, acho que envolvida aqui, em persistir em oração, é que quando você ora, você está buscando o Senhor. Então você se humilha, você se coloca diante do Deus vivo, né, do dono da vida, do Senhor dos mundos. Entenderam? Então essa aqui é a ideia aqui de ser persistente na oração. Não é fazer a repetição que Jesus já tinha condenado, né? Então a autora das nossas lições diz que a oração é um desafio para a nossa vida. E ela fala aqui de muitas coisas da oração, não vou destacar tudo, mas tem uma coisa importante que ela fala, que na oração nós temos aí um relacionamento de mão dupla, né? Porque nós estamos nos relacionando com Deus e Deus está nos relacionando conosco. E na oração, portanto, através da oração, nós desenvolvemos a nossa fé, nós colocamos a nossa fé em prática e nós desenvolvemos também as experiências com o Senhor. Que coisa boa e agradável é orar e receber do Senhor a resposta, né? E essa resposta nem sempre é a resposta que nós queremos, né, receber, a resposta que nós sonhamos, né, a resposta exatamente tal qual nós pedimos. Já vamos ler um texto dela aqui, curto, né, sobre isso, né, sobre 4 possibilidades de resposta na oração. Antes eu pensava em 3, ela põe mais um aqui que é interessante, né? E além disso, ela diz também que como nós oramos sempre com fé, ela diz que ter fé é confiar absolutamente em Deus. Fé é a confiança absoluta em Deus. É importante orar e ter fé porque nós somos fracos e limitados, né? Nós somos plenamente limitados. Mas Deus não. Deus pode tudo, pode todas as coisas. E Deus sabe de tudo, né? Então é importante orar e pedir a Deus porque Deus vê além da curva. É o que ela diz aqui, né? Quando a gente está dirigindo, e daí, principalmente se for num lugar ou com muro, ou com floresta, ou com vegetação muito alta, muito densa, né? E tem uma curva, você não consegue ver o que está além, né? Aqui no Acre a gente pode ir para a fronteira aqui com a Bolívia, para uma cidade no Brasil chamada Brasileia, né? E do outro lado nós temos a cidade de Cobija. E são 240 quilômetros daqui a Brasileia, mais ou menos, né? E nós podemos, num determinado trecho da estrada, né? Tudo é muito plano e há uma vegetação muito baixa, que é capim, né? Vegetação de fazenda, de pastagem. E há muitas curvas na estrada. E ali, naquelas curvas, né? Nós podemos ver o que vem depois. Então eu vejo que o agir de Deus é dessa maneira, né? Ele consegue ver o que está além da curva, né? Em outros lugares não podemos enxergar, né, quando dirigimos, mas nessa viagem para a Brasileia a gente consegue ver o que está depois da curva. Você vê uma curva, naquela curva você já vê outra curva, e vê mais uma curva, e vê outra reta, e vê outras curvas, porque a estrada é muito sinuosa, né, muito perigosa inclusive. Mas é como Deus vê, né? Então Deus vê além da curva. Deus vê aquilo que nós não vemos, nós não conseguimos ver, nós não conseguimos enxergar. E a autora aqui faz essa observação interessante. Gostei muito disso, né? Pensar em Deus como aquele que vê além da curva, o que tem a visão panorâmica da nossa vida, né? Ele vê a nossa vida toda. Então é importante que nós peçamos, porque Ele sabe o que é importante e o que é interessante para nós. E daí, sobre resposta de oração, né? Porque Jesus falou, né, que temos que bater, temos que pedir, né, assim, temos de buscar. E vejam que esses verbos estão aqui no imperativo, né? É conselho, pode ser, né? Pode ser ordem também, pode ser pedido, mas estão no imperativo, que significa que nós devemos desenvolver essa atitude, né? Nós devemos buscar, nós devemos pedir, nós devemos bater, né? Assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis,
e batei e abri-se-vos-á. Eu peço sempre a Deus, né? Eu peço sempre a Deus. Alguns pedidos que parecem impossíveis, né? E é tão legal, tem coisa que eu peço para Deus por um tempo, né? E depois aquele desejo não está mais tão intenso, mais presente na minha vida, no meu coração, e acabo esquecendo. E daí o tempo passa e de repente Deus atende, né? Num outro momento. E aí eu me lembro, puxa vida, olha só que legal. Eu pedi tanto por isso naquela ocasião e Deus me deu agora, e agora foi muito mais interessante receber isso do que naquele momento lá quando eu pedia, né? Mas a resposta da nossa oração nem sempre é positiva, né? Nem sempre é exatamente do jeito que nós pedimos, do jeito que nós batemos a porta do Senhor ou do jeito que nós buscamos, né? E a nossa autora aqui, a professora Nancy Duslec, ela divide conosco esse texto aqui, eu vou ler para vocês, né? Ela diz que esse texto diz que Deus tem 4 respostas às nossas orações. Uma delas é não. Quantas vezes, né, ouvimos de Deus o não, não é assim? Uma outra resposta é espere. Ah, como é difícil, né, receber essa resposta. A outra, cresça. E a outra resposta possível é prossiga. E em cada uma delas há uma caminhada de aprendizado. Vejamos. Primeira, quando a ideia não está correta, Deus diz não. Como Ele tem visão global, sabe que esse pedido não será o melhor para nós, pois poderá trazer problemas adiante. É verdade, né? Segundo, quando o tempo não está correto, Deus diz espere. Como é difícil ouvir espere, né? Isso vai nos forçar a exercitar a paciência, que é um ponto de crescimento pessoal. Saber esperar no Senhor é um desafio constante para qualquer um de nós. Constante, e é desafio mesmo. Lembra que eu falei no início, né? Nós estamos sendo educados para receber as coisas sempre com pressa, imediatamente, para ter a resposta agora. Não é assim? Terceiro, quando você não está correto, Deus diz cresça. Temos nossos defeitos e limitações e precisamos aprender a vencê-los, como, por exemplo, o egoísmo, dominação, crítica, tolerância, atitudes negativas ou positivas, etc. Então precisamos crescer, né? E por último, né, a quarta aqui, é quando tudo está correto, Deus diz, prossiga. Então é a hora que o milagre acontece na vida da gente, né? Ela tira isso do livro Deus Sempre Responde a Oração, do Dr. Robert Schuller. O texto foi traduzido pelo Irã Rolo Júnior. Então, há essas possibilidades de resposta de Deus, né? E aí, a depender das circunstâncias, nós vamos receber uma delas. E é importante entender que Deus nem sempre, né, responde do jeito que nós queremos, mas Ele responde às nossas orações. Sim, precisamos ter a sensibilidade para entender, né, a sua resposta, para aceitar essa resposta. E daí, essa que é a ideia, né? Deus é o nosso Pai e Ele sempre tem as coisas boas para nos dar. Depois de ter falado que devemos pedir, buscar e bater, né? Então Jesus vai dizer que Deus é um Pai bondoso, amoroso, como Ele sabe de tudo, né, que nós precisamos. Ele nos dará as coisas melhores e mais excelentes. E aí tem comparação, né? Se um pai, né, se um filho pede ao pai pão, o pai não vai dar pedra, né? Se o filho pedir peixe, o pai não vai dar cobra. Os comentaristas vão explicar por que Jesus usa esses elementos aí, né? Pão e pedra, peixe e cobra, porque havia semelhança nessas coisas aí, na época de Jesus, né? Os pães eram meio disformes, assim, pareciam grandes pedras, né? E tinha os peixes compridos que pareciam cobras, etc. Mas, enfim, o pai não engana o filho, né? O pai sempre quer o melhor para o filho. E Jesus disse, vocês que são humanos, né, de natureza caída, pecaminosa, conseguem dar para os seus filhos aquilo que é bom? Imagine o Pai Celestial, né? Ele dará sempre coisas excelentes, coisas boas para vocês. Isso aqui está em perfeita consonância com aqueles textos iniciais aqui do Sermão da Montanha,
Quando Jesus diz que não devemos nos preocupar, lembram? Não andeis solícitos, né? Por qualquer coisa, por coisa nenhuma, não andeis preocupados ou ansiosos, né? Basta cada dia o seu mal. O vosso Pai Celestial, né, que cuida dos pássaros, das plantas, também está cuidando de vocês. Então, para a gente resumir essa parte aqui do estudo, né, vamos pensar. Devemos persistir na oração, sempre, né? Sempre orando, pedindo a Deus aquilo de que necessitamos, aquilo que desejamos. E Deus irá nos atender de alguma maneira, né? E sabendo que Deus é o nosso Pai e Ele quer o melhor para nós. Então Ele tem as coisas melhores e excelentes para nós. E nessa segunda parte aqui do texto, que é esse versículo que lemos por último, o versículo 12, né? Então grave isso, Mateus 7,12 é a regra áurea da ética cristã, ou da ética geral, né? A lei áurea da ética geral. Aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei-lhes vós também. Vou até ler aqui na versão oficial, né? Porque a gente decora as coisas e depois o texto muda. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Aqui Jesus está resumindo tudo que ele ensinou, né? Muito tempo depois, né? Numa história mais recente para nós, né? O filósofo Immanuel Kant desenvolveu uma coisa chamada imperativo categórico, a partir da razão, né? De forma autônoma, não de forma heterônoma, algo que brotasse de dentro do homem, não de fora do homem. E daí o imperativo categórico, resumidamente falando, em grosso modo, né? É assim, age de tal forma que a tua atitude se transforme numa lei universal, né? Uma lei que sirva para todos os homens, para todas as pessoas. E Jesus traz esse ensinamento aqui. Isso não é novo, né? Jesus não inventou isso, não criou, mas tem um detalhe aí importante que Jesus faz, né? E eu gostei muito de ler isso aqui porque eu estudo um monte de coisas, né? Eu sou muito curioso e tal, e faço sempre umas leituras sobre programação neurolinguística, né? Afinal de contas, eu estudei letras e aí lido com comunicação, né? E na programação neurolinguística, nós aprendemos que o não é uma palavra no cérebro que é vazia de sentido, vazia de significado, né? Quando você diz não, pode ler depois, pesquisar se quiser, né? Quando você diz não para uma criança, é como se você não estivesse dizendo não, né? Por exemplo, não faça tal coisa, o cérebro da criança vai entender, faça tal coisa, né? Por isso que as mães sempre reclamam, né? Dizer para esse menino não fazer alguma coisa, mesmo que dizer para ele fazer, né? Assim? Então, entre os rabinos, existia, parece que no livro de Tobias, né? No livro não canônico, essa informação. Só que entre os rabinos era com o não, né? Era a fórmula negativa disso aqui. Diz lá, né? Tudo quanto não queres que te faças, não faças a outrem. Então, era assim a fórmula, né, que o judeu conhecia na época de Jesus. Isso nos comentaristas que li, né? E Jesus traz isso para a fórmula positiva, né? Aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei-lhes vós também. Então esse é um detalhe aqui no ensinamento de Jesus, né? Devemos fazer para as pessoas, né? Ou com as pessoas, aquilo que nós desejamos que elas façam também conosco. Isso é importante demais, né? Por que existem as normas? Por que existem as leis? Né? Para que a vida em sociedade seja possível, né? Assim? Porque na natureza humana, né, dentro do homem, ele quer colocar para fora o seu desejo a sua vontade de progresso, né? E aí ele acaba subindo na vida, só que usando as pessoas como escada, né? Maltratando os outros, usando os outros, etc., explorando, fazendo mal, para somente tirar proveito, somente tirar vantagem. Para que a vida em sociedade aconteça, eu tenho que amar, tenho que respeitar, tenho que reconhecer nos outros também criaturas divinas, né? etc. Então, as normas e as regras existem para que seja possível essa vida em sociedade. E a ética é um elemento muito importante
como um regulador para tudo, né? Para a vida em sociedade. Vamos encontrar inúmeras definições para a ética e tudo mais, mas eu gosto muito sempre de pensar em termos mais práticos. Eu acho que a ética é aquilo que, resumindo, é assim, olha, ser ético é se importar com o outro. É isso que é ser ético, entendeu? É isso que é ser ético. Um dia desse saí da casa de um colega, nem me lembro, acho que foi da casa da minha sogra. E aí na rua, isso, né? Foi essa semana, saindo da casa da minha sogra. Então, eu vi no finalzinho da noite, no início da noite, desculpe, o caminhão que recolhe o lixo tinha acabado de passar, no início da noite, né? E daí sai um senhor de sua casa, com uma sacola de lixo, né? E joga na rua, entendeu? Isso é não se importar com o outro. Isso é não se importar nem consigo mesmo, entenderam? Isso é falta de ética, né? No trânsito, falta de ética, porque você só quer se dar bem, mas você não se importa. Então, da feita que você se importa com o outro, a sua própria vida fica mais fácil, fica mais interessante. É assim que a gente aplica esse texto que Jesus diz aqui. Aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei-lhe vós também. Aí você está dando ré num estacionamento, num supermercado, numa loja de construção, qualquer coisa, e vem um cidadão passando rápido e buzinando para você parar, né? Seria mais educado, seria mais ético ele frear o seu carro, porque ali é um lugar de trânsito menos com menos intensidade, né? Trânsito mais lento, é um estacionamento, há veículos sempre manobrando, então ele tem que brecar o carro dele, esperar você sair, vai que pinta aquela vaga ali para você, né? Muito mais ético, muito mais interessante, muito mais educado, porque no outro momento, né? Em outra situação, ele mesmo vai dar ré e vai querer que alguém pare, né, para que ele continue ali a sua manobra para sair do estacionamento, não é assim? Numa faixa de pedestres você está dirigindo e daí você quer passar direto na faixa, né, sem respeitar o pedestre. Mas veja que semana que vem talvez você entre na casa lotérica, deixa o carro estacionado do outro lado da rua, né? E daí quando você sai da lotérica vai pegar também a faixa de pedestres. Aí o cara passa embalado, né? Zoom, aí você, puxa, que cara mal educado. Mas você acabou de fazer isso semana passada, né? Ou naquele mesmo dia, várias vezes você fez. Essa é que é a ideia da ética, né? É se importar com o outro. E daí você mesmo estará sendo cuidado. Aí está o imperativo categórico do Kant, né? Age de tal forma, né, que a sua atitude funcione como uma regra, uma lei universal, uma lei que sirva para todos. E Jesus ensina de forma positiva aquilo que os rabinos ensinavam negativamente, né? Faça para os outros aquilo que você quer que façam com você. Isso está em letras de canções aí mundanas, entendeu? Tem uma música, sei lá, deixa pra lá, né? Mas estava pensando numa música aqui agora, de uma banda de rock que eu ouvia na minha juventude, né? Que cantava isso, só que na forma negativa, né? Não faça com os outros o que você não quer que seja feito com você. E Jesus está falando de outra forma, né? De forma positiva, porque isso tem muito mais valor do ponto de vista comunicativo, né? Veja como Jesus era o mestre, né? O mestre da pedagogia, o mestre por excelência, né? O ensinamento de Jesus. Então, temos de fazer valer isso na nossa vida, né? Sendo cristãos ou não, tá? Se você que assiste a esse vídeo não é cristão, não se preocupe, isso é uma regra universal, né? Aquilo que você quer que seja feito com você, faça também às outras pessoas, né? Então eu ajudo aos outros porque eu quero ser ajudado nos momentos em que eu preciso, né? Eu sou educado com os outros porque eu quero que me tratem também com educação, com respeito, com urbanidade, né? Assim, essa que é a regra da vida, né? Mas nós estamos vivendo momentos terríveis em que as pessoas só se preocupam consigo, né? Cada um está somente preocupado com aquilo que lhe é próprio, com aquilo que lhe é devido, com aquilo que lhe é peculiar ou com aquilo que lhe é particular, né? E daí, quando ele tem de se importar com as coisas dos outros, né? Ele não está nem aí, como esse cidadão que jogou o lixo no meio da rua, né? Puxa vida, ele está se prejudicando e está prejudicando todo mundo ali naquele entorno, todo mundo na cidade, porque o lixo a gente já sabe onde vai parar, né? Esse lixo da rua. Então,
Observe, quando eu me preocupo com o outro, eu também estou cuidando de mim, né? Veja que Jesus mata isso aqui, fecha dizendo, isto é a lei e os profetas, né? Como é que está no texto oficial? Vamos lá, eu tenho que pôr os óculos que hoje eu não estou enxergando direito, né? Esta é a lei e os profetas, né? Aqui está o Antigo Testamento todinho, não é assim? Vejam que em outro momento Jesus vai resumir a lei e os profetas em dois princípios que estão diretamente relacionados com isso aqui. E agora aqui Jesus está falando de outra maneira, mas é a mesma coisa, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo, como a si mesmo. Quem ama o próximo? Veja que tem a ver com o que eu disse agora há pouco, né? Ética é se importar com o outro. É isso. Se você quiser saber alguma coisa sobre ética, não precisa ler Max Weber, Immanuel Kant, não sei mais quem, né? Leia apenas aquilo que te vai dizer assim, olha, ética é ser ético, né? É se importar com o outro. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Faça com os outros aquilo que você quer, que seja feito com você. E essa que é, né, a razão aqui do ser ético, tá bom? Muito bem, nós estamos terminando assim esse vídeo, né? Hoje foi um vídeo também extenso, né, de 31 minutos, mas para a gente resumir, né, voltar aqui. Temos que ser persistentes na oração, não importa se Deus sabe ou não, né? Ele sabe de fato tudo que é bom, e Ele vai nos atender com aquilo que Ele tem de melhor, mas devemos persistir na oração, tá? Não caia nessa de que se Deus sabe, eu não preciso orar, né? Naquela oração genérica que fazemos sempre, né? Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes todas as coisas, em nome de Jesus, amém. Não vamos pedir. E aí já estudamos noutras lições que devemos pedir, inclusive, objetivamente, não é assim? Então, Senhor, me ajude para que eu abandone o vício X, né? O costume Y, né? Senhor, ajude fulano para que ele seja recuperado de drogas, né? Meu Deus, ajuda meu filho que está internado com esse ou esse problema. Sejamos objetivos na oração e oremos com persistência. E, em segundo lugar, e último também, né? Precisamos ser éticos. Precisamos fazer com os outros aquilo que nós gostaríamos também de que fizessem conosco. Então, se eu não quero ser ferido, se eu não quero ser machucado, se eu não quero ser maltratado, eu não vou fazer isso com as pessoas, porque a resposta será a mesma na minha vida. Agora, se eu tratar bem, né? Se eu for educado, aí sim eu tenho o direito de esperar também um tratamento adequado. Que Deus nos abençoe, que Ele cuide de nós, que Ele atenda as nossas orações. Como Pai amado, né? Bondoso que é, e que Ele nos ensine, né? A agir com ética no dia a dia, olhando para o outro, importando com o outro, né? Com as suas necessidades, e olhando como o outro, né, poderia ser afetado por nossas atitudes. Amém? Um abraço. Obrigado por sua companhia.